Olá, turma, tudo bem? Iniciando aí mais uma sessão do nosso curso de resistência dos materiais. Agora nós vamos falar sobre vigas de Gerber, tá? Vigas de Gerber, já vou falar que nos livros de resistência de materiais eles não estão disponíveis, tá? É um recurso mais da engenharia civil, como está no nosso PPC, eu já estou aplicando a vocês, né? E a gente vai falar um pouco nas situações em que pode ser utilizado esse tipo de estrutura, principalmente voltado na parte de engenharia ambiental, tá bom? A gente vai ensinar os conceitos principais. Logo, o material de estudo de vocês vai ter algumas bibliografias indicadas na internet que depois vocês podem procurar, que elas estão disponíveis, tá bom? Bom, antes de mais nada, só para vocês saberem da complexidade do assunto, tudo que a gente viu até agora de análise de diagrama de esforços internos, ou de esforços solicitantes, vão ser necessários para essa parte da aula, tá bom? Então é bom vocês terem enraizados os conceitos da aula 8, que é a introdução ao diagrama de esforço solicitante. Isso aqui principalmente para saber que cada parte da viga, como ela se comporta, tá bom? A aula 9, diagrama de esforços solicitantes para equações de equilíbrio, isso é para o trecho onde só tem a aplicação de cargas pontuais. Aula 12, diagrama de esforços solicitantes, relações diferenciais, isso é para situações de trecho de viga que a gente vai analisar que seja de carregamento contínuo, tá? E aula 14, as funções singulares, tá? E quando você tiver uma situação mista. Então, se estiver bem enraizado esses conceitos, vocês conseguem fazer tranquilamente essa parte da aula. Se não tiver, volta um pouquinho lá, dá um reforço no conceito, porque é importante demais vocês terem primeiro enraizado as metodologias de diagrama de esforços internos, para depois dar sequência a essa parte do estudo. O nosso curso foi dividido aqui em 5 tópicos, tá bom? Que é a introdução à viga de Gerber, vamos entender o que é isso. A gente vai falar dos sistemas de articulações estruturais, vigas constituintes das pontes de Gerber, estabilidade estrutural das vigas de Gerber e, finalmente, o procedimento de análise. Primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que é viga de Gerber. Sem entender isso, não dá para poder seguir o nosso estudo. Tá? Viga de Gerber, a definição dele é o quê? É a associação de vigas com estabilidade própria, tá? Que eu chamo CEP com C. Há outras sem estabilidade própria, que é CEP, só que com S, apoiadas sobre as primeiras. Tá? Como que isso funciona? Vou colocar uma figura aí para poder entender. Vamos pegar essa estrutura aqui, que é um estilo viga de Gerber. Eu tenho uma parte da minha estrutura que, se eu separar as duas, deixar as duas separadas, tá? Essa primeira aqui é uma viga engastada. Então, se eu separar ela do lado, ela vai continuar estática. A segunda é uma viga com um apoio móvel apenas em um dos outros lados da extremidade. O que acontece? Essa viga aqui sozinha, ela não tem estabilidade. Tá? Ela vai se movimentar. Provavelmente vai cair. O que acontece? A primeira viga, quando a CEP com S se apoia na viga de CEP com C, a que está estável, ela consegue ter essa estabilidade. E como que ela consegue essa estabilidade? Através desse elemento que a gente chama de rótulo. Então, a viga de Gerber tem uma característica muito importante, que a CEP, que é a parte estável, estabiliza a parte não estável através de ligações ou articulações denominadas rótulas. Tá? Nós temos as rótulas propriamente ditas e as rótulas que chamamos de dentes de Gerber. Qual que é a diferença entre uma e outra? A gente vai comentar durante a aula. Bom, onde que a gente pode encontrar isso daí? Geralmente em obras de fabricação, de obras pré-moldadas ou pré-fabricadas, tá?
Então, por exemplo, quando a gente está em uma ponte, tá? E essa ponte, geralmente pontes maiores, ela está utilizando dos conceitos de viga de Gerber. E onde que a gente pode usar isso daí? Na engenharia ambiental. Então, se você vai ter um tanque, né? E ele é feito de uma estrutura pré-fabricada, são blocos que são encaixados. É difícil isso ocorrer. Por exemplo, uma outra parte que você pode ver, por exemplo, você vai fazer uma estrutura para colocar um reservatório na parte superior. E esse reservatório é feito de uma estrutura pré-fabricada. Isso vai entrar nos conceitos de vigas de Gerber, tá? Para poder fazer a sua análise estrutural. Tá? Só comentando, ampliando aí, essa parte mais que a gente está vendo daqui para frente, tá? Essa parte e a próxima, que é relacionado a pórtico plano, são tudo análise estrutural. Então, são livros de análise estrutural que tem esses conceitos. Se alguém quiser se aprofundar mais no assunto, tem que procurar um livro dessa nomenclatura, de análise estrutural, tá bom? Então, aqui na nossa viga de Gerber, nós temos essa situação em que eu tenho uma parte da ponte, que ela está apoiada em 2 pilares, outra parte da ponte, que também está apoiada entre 2 pilares, e o ponto central dele está apoiado aonde? Em cima das vigas que estão estáveis na estrutura. Então, a representação dessa estrutura pode ser feita dessa forma. Tá? Vejam agora que a nossa rótula é representada por um círculo. Tá? Essa é a representação. Nós temos rótulas móveis e rótulas fixas. Depois a gente vai ver como cada uma funciona. Aqui um outro exemplo que mostra o que a gente estava falando, né? Uma parte de uma ponte que está apoiada sobre a outra, em que serve aí para poder ligar 2 pontos da estrutura e permitir que os carros, por exemplo, ali possam transitar em cima da ponte. Bom, aplicações da viga de Gerber. Tá? Em termos de parte estrutural, a viga de Gerber permite deformações, evitando o surgimento de esforços internos, devido aos recalques diferenciais nos apoios. Tá? Então, como ele é uma estrutura que está encaixada, então eu posso ter uma movimentação ali por dilatação ou qualquer outro tipo, ela não está presa em um dos pontos. E isso facilita que eu não acabo não tendo esforços internos, o que pode provocar ruptura interna da nossa estrutura. Tá? Em termos construtivos, ela permite o lançamento de vigas pré-moldados em vãos sobre leitos de rio ou de difícil acesso. Tá? A estrutura de viga de Gerber mais famosa do Brasil é a Ponte Rio-Niterói. Tá? Então, a Ponte Rio-Niterói é a estrutura mais famosa que nós temos no país, que utiliza desse conceito, mas qualquer tipo de estrutura que passe por cima de rios, você tem esse conceito. Então, por exemplo, em Manaus, tem uma ponte gigantesca, você tem esse conceito aplicado. Tá? Aquela ponte estaiada em São Paulo, também é conceito baseado em vigas de Gerber. Tá? Então, a maioria das estruturas, geralmente, que nós vemos aí fazendo pontes, são utilizados através de estruturas pré-fabricadas. E é em cima desse conceito que eles trabalham para fazer esse tipo de estrutura, geralmente quando ela é muito longa. E o apoio entre as estruturas, ela também tem que ser um pouco maior. Então, por isso que fica mais preso a estruturas que tenham rios. Aqui tem um videozinho, tá, que eu deixei para vocês depois acompanhar, que fala um pouco sobre a Ponte Rio-Niterói. Aí quem quiser dar uma olhada é só depois checar esse vídeo. Bom, então vamos falar agora sobre o sistema de articulação que funciona na viga de Gerber. Além de ter as situações de engastamento e apoio, que nós estamos vendo desde o início do nosso curso, até lá de mecânica dos sólidos, tá? A viga de Gerber tem um elemento extra, que a gente chama de rótulas. Tá?
O que é definição de rótula? É a ligação entre duas barras de uma estrutura na qual não há transmissão de momento fletor. Tá? Então, todas as estruturas que são ligadas por rótulas, ela tem o quê? Apenas esforços do tipo normal, tá? Porque são forças axiais atuantes, e transversal, o que gera força cortante, ou tensão cisalhante. Então, você tem tensão normal e tensão cisalhante. Mas tensão fletora você não tem. Por quê? Porque é um elemento apenas encaixado. A função da rótula é dar uma liberdade total de rotação entre uma barra e outra. Tá? Vamos colocar um exemplo simples para vocês entenderem o que é uma rótula. Todo mundo que tem aí um tripé de câmera tem esse elemento aqui que você pode colocar a câmera e movimentar ela para um lado e para o outro. Então, esse jogo que ele tem aqui de giro é o que a gente chama de rótula. Tá? A rótula do nosso joelho é um exemplo disso. A rótula do nosso cotovelo é outra. Então, todo esse sistema aqui, ó, que eu permito essa movimentação de giro, eu chamo de rótula. Tá bom? Então, aqui, ó, só para vocês verem como que ela funciona, é esse elemento que permite esse giro aí nesse eixo, mas ela está ancorada num ponto e não permite movimentação, apenas rotação. Aqui tem uma imagem de uma estrutura que mostra como que é representado a rótula, tá? Isso aqui, na verdade, é uma estrutura de... Não chega a ser uma treliça, tá? Porque esses elementos de base geralmente só estão sujeitos a esforços de tração ou compressão, tá? Mas não tem aquele formato clássico que é o que a gente aprendeu, principalmente mecânica dos sólidos. Mas esse ponto de junção entre eles, eu posso pegar a barra e acabar movimentando, ou soldando ele e mantendo preso. Mas esse ponto de conexão é o que a gente chama de rótula entre eles. No caso de vigas de Gerber, essa estrutura aqui, ela permite movimentações. Por isso que acaba não eliminando forças, no caso de uma ponte, né, fletoras na estrutura. Bom, um outro caso aí que a gente tem também de rótula, tá? O primeiro que a gente viu é essa estrutura pontual, que liga várias conexões de várias estruturas, ou seja, é um elemento independente que conecta aos outros. Em outras situações, a rótula pode estar dentro da estrutura. Quando isso ocorre, a gente chama de dentes de Gerber. Tá? Um caso bem simples esse que nós temos de dentes de Gerber está ligado com a parte de sistema de construção pré-fabricada. Tá? Então, aqui, todo mundo que vê estruturas que vão sendo montadas por encaixe, tá? Eles têm o que? Eles têm os pilares, esses pilares, as peças de vigas vão sendo conectadas. Isso nós chamamos de dentes de Gerber. Aonde está o dente de Gerber? Está nesse ponto aqui, ó. Nesse caso dessa estrutura, tá? Eles são considerados como rótulas estruturais. Ele permite pequenas deformações e esse ponto aqui, ele permite giros de até 1 grau. Tá? Não pode passar disso daí. Que é o quê? É o peso da estrutura. A hora que o peso da estrutura vai, ele vai ter um leve giro em si. Tá? Mas não pode ser muito. Bom, essa parte aqui, como eu falei para vocês, é o dente de Gerber. E o que é a definição de dentes de Gerber? São rótulas aplicadas a peças estruturais com formatos de encaixe entre o elemento estável com o elemento não estável. Aí está um exemplo de estrutura com dentes de Gerber, tá? Nesse caso aqui, ó, como falei para vocês, a própria rótula já tá sendo moldada na estrutura em si. Tá? Então, pontes são casos muito clássicos de uso de dentes de Gerber. Você tem esses galpões pré-fabricados, em que você tem o pilar e a viga, que também é esse tipo de estrutura que eles aplicam. Tá? A rótula, que eu expliquei no primeiro caso, é mais utilizado para fazer treliças de telhado, de ginásio e assim por diante.
Aqui, ó, o caso de uma estrutura pré-fabricada. Então, esses pontos aqui são as rótulas chamadas de dente de Gerber. E aqui tem um caso aí de uma ponte, né, que mostra como que ocorre esse giro. Tá vendo aqui, ó, o que acontece? O encaixe nessa estrutura ocorre como? A estrutura está em pé, ela permite esse giro e um contato entre a estrutura estável e a não estável. Tá? E isso daí permite com que você tenha um atrito e esse atrito permite com que a estrutura ela não se movimente muito ali mesmo, que seja pouco, né? E dê uma maior estabilidade. Mas o giro que a gente fala de até 1 grau é justamente nesse ponto de conexão. Bom, que tipo de rótulas que nós podemos utilizar? Nós temos as rótulas que são feitas por polímeros de alta resistência, que é o neoprene fretado. Então, aí, se você encontra uma estrutura em que o apoio dele é essa borracha, né? Uma borracha de altíssima resistência, isso aqui é uma rótula, tá? Que é do primeiro caso em que a gente citou. Tá bom? Ele permite o quê? Ele permite uma movimentação nesse eixo, porque ele, pelo fato de ser um material polimérico de alta resistência, então ele permite essa movimentação pequena no encaixe entre as estruturas. No outro tipo de caso, a gente pode ter rótulas metálicas, tá? Aqui eu tenho 2 exemplos. Por exemplo, nós temos aqui a Ponte High em Nova York. Esse ponto aqui, ó, é um ponto de conexão entre as estruturas metálicas. E isso aqui é a rótula, que é uma rótula que é encaixada entre eles. No outro caso aqui, nós temos o Aeroporto Internacional de Roma, tá? Em que ele usa esse tipo de rótula aqui. Percebam que quando tem dilatação, essa peça pode movimentar para um lado ou movimentando para o outro, permitindo esse deslize entre os elementos. Falando agora de rótulas tridimensionais, nós temos aqui no aeroporto JFK, tá? Que geralmente é utilizado muito para a estrutura de suporte de teto. Tá? Então, é aquele caso que a gente mostrou inicialmente. Então, esse aqui é onde está a nossa rótula. E a imagem que a gente passou é uma estrutura temporária que existia no castelo de Edimburgo, na Escócia. Tá? Tá aí um sistema estrutural como esse. Geralmente, teto de ginásio é feito com esse tipo de estrutura, tá? Ou grandes galpões também. Então, se você pegar lá, por exemplo, o ginásio que tem lá de futsal do time de Sorocaba, que você passa ali pela Raposo Tavares, aquele teto é feito com rótulas tridimensionais. O ginásio da Unicamp também é feito com rótulas tridimensionais. Em termos de dentes de Gerber, nós podemos ter 2 tipos de situação. No primeiro caso, são dentes simples e podemos ter os dentes múltiplos. Tá? Cada um tem sua vantagem e desvantagem. Tá? No caso de dente simples, é quando ele tem um dente apenas que conecta esse elemento. Ou seja, esse ponto de encaixe é único. Nós podemos ter essa situação aqui, que é o comum, em que você, entre uma estrutura e outra, você pode colocar a nossa polímero de alta resistência, que é o neoprene fretado, ou o encaixe entre eles em si já é o suficiente. Tá? Se você deixar o próprio encaixe da estrutura, você vai ter um tempo de vida menor. Se usar um polímero de alta resistência, ele não vai ser tão prejudicial à estrutura quanto o encaixe puro entre eles. Tá bom? Bom, o dente de Gerber simples, ele pode ser o quê? Ele pode ser nessa situação comum, ou eu posso trabalhar com a proposta de Franz. Tá? Nós temos aqui 2 situações. O melhorado por Franz, que ele coloca essa configuração de dente, ou o proposto por Franz, que tem essa configuração aqui. Tá? Naquele caso da ponte que nós vimos, quando eu falei do dente de Gerber, ele tem essa configuração aqui de proposto por Franz, um contato um pouco mais inclinado. Qual é a vantagem da solução de Franz? Ele diminui o risco de fissuração excessiva,
por concentração de tensão de tração na viga. Então, esse contato aqui muito reto, ele é prejudicial na estrutura. Então, você acabava sempre provocando ter um risco maior de fissuração da ponte. Então, o que o Franz fez? Fez esse acabamento inclinado. Só que o problema desse acabamento inclinado é que ele diminui pela metade a resistência ao esforço cortante. Tá? Então, tem essa desvantagem. Bom, dentes de Gerber múltiplos. Tá? O que eu tenho aí? Ó? Eu tenho essa estrutura. E aí, o que acontece? Eu não tenho só um dente inicial. Eu vou ter vários deles. Tá? Então, quando eu começo a quebrar não só um ponto, eu começo a aumentar o número deles, eu tenho a configuração de dentes múltiplos. Então, eu posso ter 2 dentes, como esse caso aqui, posso ter 3, 4 e assim por diante. Eu posso ter N dentes. É lógico que você vai colocar dentes que no final ficam um tamaninho pequeno, né? Cada dente em si, em termos de altura. Você vai colocar um número razoável, mas não tão grande, não tão excessivo. O que é a vantagem desse elemento aí? Tá? É que quanto mais eu aumento o número de dentes, a minha tensão cisalhante média no dente ele vai caindo. Tá? Então, nesse caso aí, ele vai diminuindo essa concentração de tensão cisalhante no elemento, tá? Porque ele vai tendo essa quebra e isso ocorre porque o esforço que aqui eu tenho, que no primeiro ponto é Q, se eu tenho 2 dentes, ele vai cair para Q sobre 2. Se eu tivesse 3 dentes, ele cairia para Q sobre 3. E assim por diante. Se eu tivesse N dentes, seria Q sobre N. Tá? Então, a força total aplicada dividido pelo número. Então, cada dente suporta uma carga menor. Só que lembre-se também que a altura é menor, a área de seção cisalhante também é menor. Isso pode, de certa maneira, em algumas situações, comprometer a estrutura. Tá? Mas a situação boa é justamente essa. Essa tensão cisalhante ela vai decaindo exponencialmente. Então, tensão cisalhante aí é dado por essa equação. Tá? Bom, aqui para a gente poder entender só como é que funciona um diagrama de força cortante e momento fletor, então vamos pegar uma estrutura aqui que tenha um dente de Gerber. Tá? Se eu fizer análise de um momento fletor, e ele tem o carregamento em 2 pontos da estrutura, ele vai ter essa configuração aqui. Tá? Na verdade, eu tenho 3 carregamentos. Então, eu tenho a reação de apoio, ele vai até esse ponto P, aí ele sobe até esse ponto, desce até o próximo e vem para cá. Vejam que o ponto 0 aqui vai pegar bem no meio do dente, conforme ele vai decaindo, tá bom? Então, você consegue ter aí uma distribuição de momento fletor tá melhor distribuído, tá? Por outro lado, o nosso gráfico de força cortante tem essa característica em que esse ponto mediano aqui eu tenho uma força cortante maior, tá? Então, se eu tiver que correr algum tipo de fissura por momento fletor, ele pode ocorrer aonde estão ocorrendo os pontos de carregamento, caso ele seja pontual, em termos de força cortante, nessa parte interna onde eu tenho a faixa de carregamento pontual. Bom, aqui é um resultado final, tá? Em que você tem esmagamento do concreto e aqui são os pontos onde pode ocorrer a ruptura. Vejam que, no caso do dente, essa distribuição de fissura ela é mais inclinada. Na parte mais que não tem o dente de Gerber, né? ou é o ponto onde está a aplicação da carga, ela é mais retilínea. Então, essa região aqui eu tenho esmagamento do concreto e provavelmente eu possa ter a ruptura por força cortante nesses 2 pontos aqui. Principalmente no ponto de seção menor, tá? Que ele consegue ter um nível de rachadura maior. Bom, turma, então, essa é a primeira parte da nossa aula, tá? Só para a gente poder entender o que são vigas de Gerber. Tá? Depois a gente vai começar a fazer uma análise mais a fundo de como que é a análise dessa estrutura. Então vai lá, toma uma água, descansa
e a gente volta na próxima parte da nossa aula. Um grande abraço e até daqui a pouco.